Alô, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Como é que foi as férias? Aproveitaram bastante? Agora a gente vai começar a segunda unidade. A partir de hoje, vocês vão estar usando o módulo 2 e a gente vai estar trabalhando a matéria de português hoje. E a gente vai estar fazendo uma atividade com tarefa no módulo 2, nas páginas 10 até a página 13. E o assunto que a gente vai ver é sobre anedota, né? Você sabe o que significa anedota? É a mesma coisa que piada, histórias pequenas que são contadas, que são engraçadas. E a gente tem que prestar bem atenção quando a gente escuta a anedota ou quando a gente lê a anedota para poder entender o significado, para que assim a gente venha ver qual é a graça, né? O que é que tem de engraçado na anedota. Então tem assim, ó. Quando alguém, estou lendo aqui no início, quando vocês estiverem assistindo o vídeo também, leiam no início. Início de conversa. Quando alguém conta uma anedota, normalmente as pessoas terminam de ouvir a história dando risada. Há outras que riem antes mesmo da história terminar, porque já sabem que a história é engraçada, né? Aí esse pontinho vermelho. Você gosta de contar anedotas ou conhece alguém em sua família ou entre seus amigos que sabe contar anedotas? Né? Então você deve conhecer ou já deve ter ouvido alguma anedota, que é a mesma coisa que piada. Agora vamos conhecer duas anedotas. Esse quadrinho aqui, rosa, tem um texto 1, que é a primeira anedota. Tem assim: a mãe do Juquinha estava saindo para fazer compras. Vou deixar você sozinho, mas volto logo. Se alguém bater, não deixe que percebam que há apenas uma criança em casa, advertiu a mãe. Quer dizer, a mãe explicou para o menino prestar muita atenção. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu: quem é que deseja falar com o lobo? Né? Olha só o que tem de engraçado. O menino fez de conta que tinha um lobo lá dentro de casa, né? E aí, para poder, se tivesse alguma pessoa que tivesse querendo fazer uma coisa ruim para ele, para sair correndo, né? É por isso que é engraçado, mas vocês têm que prestar atenção na hora que lê a anedota ou na hora que ouve. E o texto 2 eu vou ler com bastante atenção, vocês também prestem atenção, ó, nesse quadrinho aqui azul. Que horas são? É meio-dia. Como já é tarde, deveria ter me perguntado antes. Então, o que é que torna engraçado aqui? É porque a pessoa pergunta a hora, a outra responde que é meio-dia. Inclusive, aqui até no relógio está marcando aqui meio-dia, ó. 2 ponteiros em cima do 12, né? Desse relógio aqui de ponteiro. Aí a outra que perguntou como já é tarde e a outra que respondeu a ela, deveria ter me perguntado antes. Qual a graça aqui dessa anedota? É porque a outra pessoa entendeu que já era tarde para estar perguntando e falou que deveria ter perguntado para ela antes, né? Antes de vocês iniciarem aqui, eu vou falar algumas informações para vocês, que é a respeito do que tem, né, logo embaixo que aparece nos dois textos. Olha só, vou circular aqui, né, que aparece embaixo dos dois textos, tá quase igual, só tem uma coisinha que é diferente no finalzinho, que eu vou explicar. Isso que a Pro tá aqui circulando para vocês no final, no livro de vocês tem igual. É chamado crédito do texto. O que é crédito? Esse crédito vai trazer, vai mostrar, você lendo, quem foi que escreveu esse texto, o nome do livro que está esse texto, né? Vai falar a editora do livro, é igual a editora do livro de vocês, que vocês estudam, que é a editora FTD, aqui também vai ter editora, vai ter a cidade onde foi escrito esse livro, vai ter até a página do livro. Então, vou ler aqui para vocês, ó. Tem aqui na primeira aqui de rosa, Lourdes Herburu e José Moran. Então, esses dois aqui são pessoas que escreveram as anedotas, né? Lourdes Herburu e José Moran. O nome e sobrenome. O título quer dizer o nome do livro que foi escrito, essas anedotas, ó, Piadas para toda a família. Aqui embaixo também, ó, a mesma coisa, o nome dos autores que foi que escreveu, Lourdes Herburu e José Moran, e o título do livro, que é o nome do livro, Piadas para toda a família. Tem aqui algumas informações, adaptação de Maria Luísa Lima Paz. Aqui, ó, São Paulo, que é a cidade que foi escrito o livro, né, que foi lançado o livro. Editora Girassol. E esse P com ponto aqui, ó, que aparece aqui, P82 e P41, são as páginas onde aparecem as duas anedotas. A primeira anedota do texto 1, que foi de Juquinha, aparece na página 82 desse livro, Piadas para toda a Família, né? Se a pessoa ir buscar neste livro.
E essa do texto 2 das horas aparece, ó, P41, página 41. Então, escritos por Lourdes Herburu e José Moran, e o nome do livro, título, Piadas para toda a família. Aí, dentro disso aqui, a gente vai fazer a atividade que eu vou estar explicando aqui para vocês, ó. Tem assim, nessa parte aqui de interpretação escrita, tem assim, número 1, na página 11. Quem são os personagens do texto 1? Personagens são as pessoas que são inventadas, que participam da história, né? São 3. E uma a gente não sabe quem é, né? Que você vai falar. Você vai escrever, lembrando que início de resposta começa a primeira palavra com letra maiúscula e quando termina lá no finalzinho, a última palavra, depois ponto final, bem juntinho da linha. Questão 2 tem assim, releia um trecho do texto 1. Tem assim, que está no finalzinho do texto 1, esse quadro azul. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu, quem é que deseja falar com o lobo? Aí, ó, percebam que a gente não sabe, ó essa palavra aqui, bateram, não sabe quem foi que bateu essa porta, né? Bateram. Aí tem assim, letra A, é possível saber quem bateu a porta? Sim ou não? Você vai marcar um X. Na letra B, qual palavra desse trecho comprova o que você respondeu na atividade anterior? Tem uma palavra que mostra que alguém fez alguma coisa, mas a gente não sabe quem foi. Aí você vai escrever aqui essa palavra, começando com letra maiúscula, terminando com ponto final. Na letra C tem assim, ó. De quem é a última fala desse trecho? Olha o trecho que tem aqui, ó. A fala. Quem é que deseja falar com o lobo? Quem foi que falou isso? Aí tem aqui, ó. Logo aqui. De Juquinha, que falou isso? Da mãe de Juquinha? Ou da pessoa que bateu a porta? Você vai responder, vai marcar um X de quem foi que falou isso aí. Na página 12 tem assim, continuando ainda. Lembrando, meninos e meninas, que quando vocês forem responder, algumas coisas vocês têm que voltar lá o texto 1 e o texto 2, lá na página 10, para vocês saberem ou lembrar ou para poder saber responder alguma coisa aqui dessas questões. Na questão 3 tem assim, na página 12. No texto 1, por que Juquinha fingiu estar com o lobo em casa? Por que vocês acham que Juquinha ele fingiu que estava com o lobo dentro de casa? Você vai responder com suas palavras. Olha só, esse porquê aqui, vocês vão aprender isso lá pro ano que vem, terceiro ano. Esse porquê aparece separado quando a gente faz uma pergunta, que a pergunta termina com ponto de interrogação, que vocês vão aprender ainda o ponto de interrogação esse ano. Quando é porquê para a pergunta, aparece separado. Quando você vai responder o porquê aqui, ó, ele é junto, viu? Tem que ser porquê junto. E com letra maiúscula. E depois termina aqui na última palavra com ponto final. Você vai responder o que você acha, por que Juquinha falou que estava com o lobo em casa. Aí aqui o pontinho embaixo do 3. Se estivesse no lugar de Juquinha, que outro animal diferente do lobo você diria que estava com você? Algum animal, né, que podia, assim, um animal que tem a característica de ser valente, né, de ser bravo, para poder assustar alguém que estivesse querendo fazer mal para o menino, né, para o Juquinha. Questão 4 que tem assim. Observe as capas de livros a seguir. Contorne as que têm relação com o texto 1. Quer dizer que tem uma história parecida com o texto 1 de Juquinha. Tem aqui Chapeuzinho Vermelho, a Gata Borralheira, o Patinho Feio e os Três Porquinhos. Vocês vão contornar, ou seja, circular qual dessas histórias aqui que tem algo que é parecido com a história do Juquinha. Viu? Vou falar aqui para uma dica para vocês. São 2 histórias que vocês vão ter que contornar. Aí tem aqui, agora explique por que você contornou essas capas. O porquê para a resposta também para você, gente. O porquê juntinho, ó. É separado assim como é na pergunta, não. E lembrando letra maiúscula, certo? Terminar a resposta ponto final. Questão 5 tem assim, identifique e contorne no texto 2 a frase que provoca humor da anedota. O que é humor? O que torna a história engraçada, né? Na anedota aqui no texto 2, ó, eu vou voltar cá para vocês perceberem, vocês também voltem quando for fazer a atividade, ó. No texto 2 tem assim, ó. Qual é a frase que provoca humor? Ó, tem essa primeira frase, que é oração. A segunda, é meio-dia. A terceira, como já é tarde. E a última frase, que é a quarta, deveria ter me perguntado antes. Qual dessas 4 frases que provoca humor, que torna a história engraçada? Aí vocês vão ter que procurar ver qual dessas 4 que torna a história engraçada para copiar aqui nessa questão, ó. Que a gente estava aqui, deixa eu colocar aqui. Que a gente estava na questão aqui. Ó, não é para copiar não, pessoal, ó. Voltando aqui, ó, desculpem. Não é para copiar não, é para você circular
lá no trecho, vou botar aqui, ó. Nesse texto, vocês não vão copiar lá na questão 5, não. Vocês vão circular qual das frases é que faz parte lá, certo? Deixa eu colocar aqui que o livro aqui me atrapalhou um pouquinho. Aqui, voltei. Então, no texto 2, qual é a frase que torna o texto engraçado? Você vai pegar e circular. Qual é? Se é a primeira frase, se é a segunda, se é a terceira ou a quarta. Lê com atenção para você circular qual é. Na questão 5, você vai circular aqui qual é a frase que torna a história engraçada, a anedota engraçada, certo? Aí, aqui, voltando para as próximas questões. Vamos lá. Aí, depois da questão 5, tem a questão 6 aqui, que tem um relógio. Tem assim, pinte o relógio que indica a mesma hora citada no texto 2. O texto 2 fala que era meio-dia quando o outro responde, né? Então, quando você vê que é o horário, daquele horário que acabou de dar, o ponteiro grande tem que estar no número 12. Aqui está marcando, ó, 3 horas, ó, o ponteiro pequeno no 3, o maior no 12. Aqui, 6 horas, ó, ponteiro pequeno no 6 e o maior no 12. E aqui, meio-dia, ó, ponteiro pequeno e o grande está no 12. Então, qual foi a hora que falou lá no texto 2? Você vai pintar qual foi dos 3. Na página 13, temos assim, ó. Releia o crédito das anedotas. Lembra que eu circulei lá nos 2 textos que tem quem foi que escreveu o texto, qual o nome do livro, vocês têm que voltar lá para poder ver. Releia o crédito das anedotas, ou seja, o texto que aparece ao final de cada uma delas e responda às questões. Letra A. Quem são os autores do livro em que essas anedotas foram publicadas pela primeira vez? Lá tem o nome das pessoas, né? Autores, ó, esse nome aqui, autores, é a mesma coisa quem escreveu, certo? Lá no livro. São nome de 2 pessoas que tem lá, que eu já falei para vocês. Letra B. Qual o título desse livro? Lá também tem o nome lá do livro, viu? Letra C. Em sua opinião, por que o livro tem esse título? Você vai falar com suas palavras aqui agora, isso aqui. Por que você acha que tem aquele nome lá, o nome do livro recebe aquele nome lá? Letra D. Que outro título você daria a esse livro? Né? Que outro nome você daria a esse livro que tem essas anedotas? Lembrando que início de resposta e também, como é o nome do livro, tem que começar com letra maiúscula a primeira palavra aqui e terminar com ponto final, viu, galerinha? Questão 8, temos assim. Como você já viu, as anedotas lidas foram publicadas em um livro. Assinale as alternativas que apresentam onde mais podemos encontrar anedotas. Né? Anedotas, essas historinhas, onde que a gente pode encontrar escrita? Revistas, né? Tem várias coisas na revista. Dicionários. Dicionários é onde a gente conta o significado das palavras. A gente até já fez uma tarefa dessa já na sala, ó. Dicionários. É lá que encontra. Jornais, sites da internet e livros de receitas. Livros de receita a gente encontra receita de fazer coisa assim de comida, de sobremesa, tanta coisa boa, gostosa, né? Livros de receitas. Aqui, desses 5, só 3 que é onde a gente pode encontrar anedota. 2 não é para marcar, só 3. Questão 9 tem assim. Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo de uma anedota. Para que serve a anedota? Aí tem aqui primeiro o quadrinho. Informar quer dizer falar sobre um determinado assunto, explicar sobre algum assunto. Divertir e emocionar. Divertir é trazer engraçado, a gente achar graça, dar risada. E emocionar é fazer com que a gente sinta alguma emoção, né? Você vai marcar qual a resposta certa. E aqui embaixo tem uma explicaçãozinha que é bom que vocês leiam para poder melhorar o entendimento para vocês gravarem esse assunto. A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou ouvinte. Geralmente o riso é provocado por um final inesperado. Então a anedota é uma historinha bem pequenininha, curtinha, e ela tem como objetivo, ela serve para divertir o leitor achar graça, dar risada, né? Achar engraçada aquela história. O leitor, que é quem lê a história, e o ouvinte é quem ouve, né? E o riso é provocado por um final inesperado, ou seja, ninguém espera que aquilo iria acontecer. E aí, diante de qualquer dúvida que vocês tiverem, meninos e meninas, podem estar me perguntando no privado e, como sempre, vocês podem estar me chamando se tiver alguma dúvida e também, quando terminar a atividade também, vocês podem estar me mandando a foto para poder estar corrigindo, viu? Um forte abraço e Deus abençoe. Até a próxima aula.